Você aí, você quer aprender a classificar qualquer sistema como fenômeno químico ou físico? Você não sabe o que é fenômeno químico ou físico? Ou até sabe, mas não sabe dar exemplo quando precisa? Ah, vai. Faz o seguinte, ó, vamos comigo, vamos assistir essa aula que eu tenho certeza que você vai aprender até o final. Tem até um exercício pra você da Unesp, tranquilo? Então bora pro vídeo, vai, vamos aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai trabalhar a respeito de uma aula que ela é bem rápida. Cara, se você estiver acompanhando a playlist de Química Básica, você já sabe muito bem que você passou por duas videoaulas que são um pouquinho compridas. Então essa daqui, ela vai ser bem rápida para você dar uma relaxada e ter pique para continuar nessa playlist maravilhosa que eu tô preparando para você. Para você ter ideia, essa lousa aqui é a única lousa que vai ter nessa aula, certo? Após ela só tem um exercício, mas nem é em lousa. Eu só vou mostrar a imagem para você e resolver junto com vocês, tranquilo? Mas lembra também que se você estiver seguindo à risca essa playlist, você já viu a introdução à química, você já viu tudo sobre substância e na aula passada você viu as propriedades da matéria. Você viu que tinha as propriedades físicas, as químicas e as organolépticas, tranquilo? E você já sabe muito bem o que é uma substância de acordo com a segunda aula dessa playlist. E lembra na aula anterior também, na terceira aula, que eu disse para você que essa aula aqui ela tem muito a ver com a aula anterior, certo? Mas como assim? Então quer dizer o seguinte, que essa aula aqui, a aula de fenômenos químicos e físicos, ela vai fazer muita referência tanto à aula anterior, que é de propriedade da matéria, que é as propriedades físicas, químicas e organolépticas, tanto com a segunda aula, que também a gente trabalha sobre a substância. Esses dois conceitos que a gente trabalhou na segunda e na terceira aula, eles vão ser muito utilizados em todo o resto da química, porque é uma base da matéria, certo? Não só da matéria em química, mas também da matéria em si, aquela matéria que tem massa e ocupa espaço. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, começando aqui, olha, com fenômeno físico. Vamos lá. Quando que ocorre o fenômeno físico? Vamos lá. É quando há mudança, ou mudanças, né, em aspectos físicos, mas não químicos da substância. Então vamos lá, você já sabe o que é substância e agora a gente vai continuar aqui o seguinte, olha, o fenômeno físico é quando a substância ela vai ter uma mudança. Só que essa mudança, ela não pode ser química, ela tem que ser estritamente física, tranquilo? Então como assim? Quer dizer o seguinte, se eu tiver uma mudança física, mas não tiver uma mudança química, cara, tranquilo, a gente tem um fenômeno físico acontecendo. Se eu ter uma mudança química e não física, a gente não tem um fenômeno físico acontecendo. Tranquilo? Mas como que eu vou saber quando a mudança é física e quando a mudança é química? É simples assim, eu tenho certeza que você vai entender. Olha aqui, quando você vê alguma matéria física, você está vendo ela, certo? Então você está conseguindo ver, você está conseguindo ver a estrutura física dela. Se você vê essa estrutura se modificando, é bem possível que esse seja um dos fenômenos físicos. Mas calma lá, não quer dizer que só porque você vê a estrutura mudando que ele é um fenômeno físico, certo? Por quê? Porque pode estar mudando, mas também pode estar acontecendo alguma reação química, e aí a gente não tem mais um fenômeno físico, tranquilo? Vem aqui, vou dar um exemplo para você entender bem melhor que isso daqui, ó. Quando a gente pega e congela, a gente tem a água ela está no estado líquido, a gente congela, certo? A gente vai lá e congela ela, ou seja, ela passou do estado líquido para o estado sólido. Tudo bem? Então o que quer dizer? Quer dizer que ela teve uma transição de estado físico, ou seja, ela teve uma mudança em aspectos físicos. Mudou alguma química da água? A água deixou de ser água por ser congelada? Não, a água continua exatamente com as mesmas moléculas, só que agora as moléculas elas estão muito mais aproximadas. Mas fica tranquilo que a respeito de aproximar, dessa questão de como que vai ocupar as moléculas em cada estado físico, vai ter uma videoaula aqui pra você que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas vamos lá. Aqui no caso, olha, continua sendo a mesma água, só que agora eu só mudei o estado físico, em vez de líquido, foi para sólido, tranquilo? Ou seja, eu tive uma mudança em aspectos físicos, mas não químico, porque a molécula de água continuou a mesma. Quando a gente pensa em evaporar, quando a gente tem, por exemplo, a água no estado líquido, a gente aquece ela e a gente consegue evaporar ela. É exatamente o mesmo processo, vai ser um fenômeno físico. A gente está tendo uma mudança física, está passando, no caso, do estado líquido para o estado de vapor da nossa água, tranquilo? Mas a molécula de água ela vai continuar a mesma, a gente não vai alterar na molécula de água. Se a gente não altera na molécula de água, a gente não está tendo um processo químico, tranquilo? Eu estou falando para não alterar a molécula de água porque eu estou usando o exemplo de água, certo? Se eu utilizasse outro exemplo, aí eu teria que analisar a molécula do outro exemplo, tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente pensa aqui em derreter, a gente tem o gelo, certo? Aqui a gente congelou o gelo. Aí aqui a gente vai lá e aquece para derreter, tá no sólido e vai pro líquido. Vamos lá. Se a gente pensar no mesmo exemplo da água, olha aqui, a gente derreteu ele aqui, ó.
A gente teve o gelo e passou para o estado líquido. Aí o que acontece? Quando a gente derrete, a gente só está mudando o estado físico. A química da água, ela está continuando a mesma, ela está continuando a molécula da água, certo? O H2O. Não estou interferindo nisso, estou interferindo apenas no estado físico. E quando isso acontece, é batata. É só fenômeno físico acontecendo. Quando a gente amassa, por exemplo, a gente pega uma latinha, certo? A gente tem uma lata de refrigerante, a gente vai lá, aperta ela e amassa. Cara, quando a gente amassa uma latinha, a gente não tá mudando a química da latinha, ela não tá se tornando outro objeto, ela não tá se tornando nada do tipo, certo? Então o que acontece? Quando a gente amassa ela, a gente tá mudando apenas a estrutura física dela, ok? E quando ocorre uma mudança física, mas não química, fenômeno físico. Tranquilo? Quando a gente rasga um tecido também, tipo, se eu pegasse essa blusa e rasgasse agora, o que acontece? Não ia ser uma visão muito boa, mas o que acontece? Ia ser um fenômeno físico também. Por quê? Porque embora eu esteja rasgando a camiseta, eu não ia estar mudando a química dela, eu ia estar mudando apenas o aspecto físico, eu ia estar realizando uma mudança física, tranquilo? Então a gente vai ter, no caso, um fenômeno físico. Quando a gente pensa também, por exemplo, em furar uma lata, que nem aqui no caso da latinha de refrigerante, a gente pega a lata lá e dá um tiro nela, ou a gente pega um prego e bate com o prego, ou qualquer coisa do tipo. Quando a gente fura ela, ou seja, a gente modificou ela fisicamente, mas não quimicamente, a gente só furou, tranquilo? Então isso também seria um fenômeno físico. Mais um exemplo para terminar os fenômenos físicos, quando a gente pega e quebra um lápis. Pega um lápis e quebra. O que acontece, cara? Quando a gente quebra um lápis, a gente não está mudando a química dele, a gente está realizando somente uma mudança física, tranquilo? Realizou a mudança física e não teve nenhuma mudança química, fenômeno físico. Resumiu, fácil assim. Eu te falei que você ia entender. Tá vendo como que é tranquilo? Agora vem com a química, que também é simples e eu tenho certeza que você vai entender. Olha aqui, os fenômenos químicos. Um pouco diferente só. Qual que é a diferença? É que ele é o oposto. Olha aqui, ó. Há mudança ou mudanças em aspectos químicos da substância. Acabou. Certo? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando agora com aspectos químicos, mudanças em aspectos químicos. Aqui a gente estava realizando mudanças em aspectos físicos. Vem cá ver exemplos para você ver. Quando a gente tem a combustão, o que é a combustão? É a queima, certo? Olha aqui, ó, a gente tem esse CH4, o metano. Esse metano é o quê? É aquele gás, é o gás do peido da vaca, tranquilo? Quando a gente tem aqui, ó, a gente tem o CH4, o metano, que está no estado gasoso, e a gente vai fazer o seguinte, tem essa seguinte reação. Quando o metano com mais oxigênio no estado gasoso, eles reagem, eles vão formar CO2, água mais calor. Nesse caso, a gente está tendo uma reação de combustão. Como que eu sei que isso daqui está sendo um processo químico? Porque olha aqui, o metano está entrando desse jeito. Saiu metano desse lado? Não, não saiu. Se saísse metano, sei lá, tipo no estado líquido, que é estranho, mas se saísse no estado líquido, seria um processo físico, porque a gente só está mudando o estado físico dele. Mas no caso, a gente está entrando uma molécula e está saindo uma coisa totalmente oposta, tranquilo? Quando a gente entra aqui, ó, o O2, a gente não sai com um O2 aqui também, entende? Então o que quer dizer? Quer dizer que a gente está mudando a química do sistema, e quando a gente muda a química do sistema, a gente está tendo um fenômeno químico, tranquilo? Lembrando, a gente está reagindo aqui, o metano com mais oxigênio está formando o gás carbônico, a água e calor, certo? Isso aqui é uma reação de combustão. Então, basicamente, mudou o aspecto químico, tem fenômeno químico. Vem cá, vamos mais um exemplo. Olha aqui, ó, corrosão. Lembra na aula anterior que eu te falei sobre a corrosão? Então, lembra que eu falei que eu não ia especificar muito química na aula anterior porque ao longo do curso eu ia explicar muito melhor isso? Então, olha aqui, já estou começando a explicar, olha. Quando eu tenho, por exemplo, aqui uma reação de corrosão, essa aqui é a reação da formação da ferrugem, certo? Vamos lá. Quando a gente tem aqui o ferro no estado sólido, mas por que está no estado sólido? Cara, pensa assim, você tem uma barra de ferro e deixa na chuva. Ou seja, a barra de ferro está no estado sólido, você deixa na chuva, ela vai enferrujar. Olha como que é a reação. As pessoas olham para uma reação química e pensam que é difícil, mas olha como que é simples. A gente tem tudo que a gente tem na nossa vida. Olha aqui, ó, ferro, certo? Mais água. Isso a gente consegue achar. E oxigênio que já está aqui, já está no ar, certo? Se a gente pega e deixa uma barra de ferro na chuva, vai ter ferro, vai ter oxigênio por causa do ar e vai ter água por conta da chuva. Quando a gente fornece esses três reagentes, o que está antes dessa seta a gente chama reagente. Então, quando a gente fornece esses três reagentes, o ferro, a água e o oxigênio, a gente vai formar um carinha que chama hidróxido de ferro 3, certo? Ou seja, essa daqui é a nossa famosa ferrugem, tranquilo? E ela está no estado sólido. Você pode perceber que eu estou especificando muito os estados físicos dela, tá vendo? Gasoso, 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 líquido, sólido, líquido, gasoso, sólido. Se você não estiver entendendo, cara, fica tranquilo que vai ter uma aula aqui também só para você entender esse aspecto. Eu vou te dar uma reação química e vou explicar
tudo que tem nela. O que é um reagente, o que é um produto, o que indica isso, o que indica esse número que tem aqui na frente, por que tá 3/2, meu Deus, tá muito difícil. Calma que vai ficar fácil. Eu vou ter uma aula também de balanceamento químico que você vai entender o porquê tem uma fração aqui antes do oxigênio. Por enquanto, não fica preocupado com isso, que vai ter uma aula para te ajudar. Tranquilo? Vamos para o último exemplo aqui dos fenômenos químicos? Ah, mas antes de ir para ele, olha aqui, por que eu considero isso aqui um fenômeno químico e não físico? Porque é o seguinte, tá entrando ferro sólido, tá entrando água líquida e tá entrando oxigênio gasoso. Saiu algum desses? Não saiu. Eles reagiram entre si para formar quem? Exatamente, para formar o hidróxido de ferro 3, a famosa ferrugem. Então o que acontece? Teve uma mudança química, a gente mudou a química do sistema, a gente não está mais mudando a física. Se saísse a mesma substância, só que em um estado físico diferente, mudança física. Se saísse aqui no caso, a gente pegasse aqui e saísse aqui, que nem aconteceu aqui no caso, a gente reagiu tudo isso e saiu uma substância totalmente oposta, a gente tem uma mudança química, tem uma mudança química, a gente tem um fenômeno químico. Basicamente assim, é simples, eu te disse que você ia entender. Agora vamos para a neutralização. A neutralização é algo simples, é quando você neutraliza, você tem um ácido e uma base, certo? Quando você adiciona um ácido e uma base, você vai ter uma reação de neutralização, como por exemplo aqui, eu estou adicionando aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, em meio aquoso. Meio aquoso é o que? É quando está em água, certo? Quando você joga uma coisa em água. Então você tem aqui o HCl, o ácido clorídrico, em meio aquoso, reagindo com a nossa base NaOH, certo? Essa base NaOH, ela é o que? Ela é o hidróxido de sódio. Tranquilo? Você vai ouvir muito bem falar sobre esses dois carinhas aqui ao longo da sua vida de química. Então a gente reagindo a esses dois caras, a gente vai sair aqui, ó, NaCl no estado sólido mais líquido. Ou seja, a gente está entrando desses dois carinhas e está saindo carinhas totalmente opostos. Quando a gente vê isso, a gente tem o quê? Um fenômeno químico. Tá vendo como que é simples? Eu não precisava nem saber o nome de nenhum desses caras. Era só olhar como estava entrando e como estava saindo. Se saiu diferente, fenômeno químico. Tranquilamente assim, beleza? Olha aqui então no caso, a gente está reagindo aqui, a gente está formando esses dois caras. Só que se você vê, o NaCl é o sal da sua cozinha, certo? Eu coloquei ele aqui no estado sólido só para não confundir vocês, mas na prática ele não vai ficar no estado sólido. Por quê? Porque ele é um sal muito solúvel. Então quando você adiciona ele em água, automaticamente ele já vai se dissociar. Mas isso é assunto para outra aula, eu não vou entrar nesse aspecto com você. Mas só pense que é o seguinte, tá aqui no estado sólido, mas na realidade ele não vai ficar no estado sólido. Tranquilo? Vai ter uma aula também de solubilidade dos sais aqui pra você. Vai ter aqui na playlist que tem até uma paródia de funk, beleza? Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas praticamente isso. Resumindo, aqui a gente tem mudança química, quando a gente muda a química do sistema, e aqui quando a gente muda somente a física. Tranquilo? Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e eu vou voltar com um exercício pra você. Bem, pessoal, então aqui eu tô com um exercício da Unesp para mostrar para você que essa aula simples que você teve, tudo isso que você aprendeu, que eu tenho certeza que você aprendeu, porque você é top, como que cai também em vestibular. Olha aqui, Unesp, a elevação da temperatura de um sistema, ou seja, tá vendo como é importante, cara? As aulas anteriores eu expliquei já o que é um sistema. Vamos lá então, a elevação da temperatura de um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos em especial, na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos para que se evite. Ou seja, tá vendo aqui? A gente tá falando que vai ter processos físicos ou químicos. Então, basicamente, vai ter que analisar isso. Mas antes de continuar lendo esses três casos, vamos ler o enunciado final só pra gente entender o que tá cobrando, pra gente já procurar a resposta? Vamos lá, então. Ó, a cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde um tipo de transformação classificada, respectivamente como, ou seja, a gente vai analisar essas três situações e vai ter que classificar elas como processos físicos ou químicos. Beleza? Então, vamos lá. 1. A evaporação de um ou mais dos seus componentes. Ou seja, a gente está apenas evaporando, a gente não está mudando a química do sistema, a gente está apenas mudando o estado físico. E quando a gente muda o estado físico apenas, a gente já tem um fenômeno físico, beleza? Vamos lá, então, ó, na A, B, C, D e E. A C, D e a E a gente já sabe que não é, porque ela tá química, ou seja, tá só entre a e a B. Só de você saber isso, cara, já ficaria em duas, já ficaria 50% de chance de você acertar. Vamos para a segunda agora. A decomposição e, consequentemente, a diminuição da quantidade do composto diminui o princípio ativo. Você está focando nessa palavra decomposição. Se você está tendo a palavra decomposição, você tem que saber que ela está entrando de um jeito e saindo de outro. Porque pensa assim, ó, quando você tem a decomposição de um composto orgânico, por exemplo, uma pessoa morre, ela começa a entrar em processo de decomposição. Você acha que ela vai ficar daquele jeito bonitinho que ela morreu para sempre? Não. Ela vai começar a virar uns negócios estranhos, né? Então aí ela vai estar sendo decomposta. É o mesmo esquema, cara. Ela vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Então a gente tem um processo
químico, certo? A gente está tendo um fenômeno químico. Então vamos lá, no caso é a B. A gente já sabe, no caso, que a B é certa por conta disso, mas vamos só conferir? Vamos ver a 3 para ver se realmente bate? Ó, 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cara, pra gente formar compostos indesejáveis, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente já não tinha aquele composto antes, porque a gente está tratando de medicamentos. Se tivesse já esses compostos indesejáveis, ia fazer mal pra gente, porque eles são prejudiciais à saúde, de acordo com o exemplo 3, certo? Ou seja, se a gente está formando algo indesejável, a gente está tendo uma reação química, porque a gente está entrando de um jeito e saindo de outro jeito em relação à química. Ou seja, isso aqui também é um fenômeno químico. Resumindo, a B é certa. A gente tem um processo físico, químico e outro químico. Tranquilo? Olha como que é simples esse exercício para você. Meu amigo, minha amiga, olha como que você já tá avançando aqui na química comigo, tá vendo? Você tá apenas na 4ª aula dessa playlist e olha o tanto de coisa que você já aprendeu. Você já aprendeu o que é química, o que ela estuda, certo? Na primeira aula. Na segunda, você já aprendeu a classificar a substância em tudo que é tipo. Você já aprendeu a classificar em substância pura, em substância simples, composta, mistura. Já aprendeu o que é elemento químico. Você tá vendo que eu tô apresentando, que eu apresentei vários elementos químicos nessa aula para você. Se você assistiu, você tem certeza que já conseguiu sair identificando alguns. Você também aprendeu já as propriedades da matéria, aprendeu a classificar todas elas, aprendeu as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Já sabe classificar, pegou esse conhecimento das propriedades da matéria e conseguiu aplicar nessa aula aqui também, dos processos físicos e químicos. Agora você também já sabe classificar qualquer mudança no sistema com um processo físico ou químico. Tranquilo? Olha como que você tá. Você tá avançando demais. E a gente vai ter 19 aulas nessa playlist. E ainda na 4ª você já aprendeu bastante. Então imagina se acompanhar até o final. Então eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, beleza? Parabéns pela sua dedicação de continuar assistindo as minhas aulas. Você tá indo muito bem e não para. Tranquilo que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir o seu objetivo. E agora eu peço que se essa aula te ajudou, você deixa aqui a sua inscrição, caso não seja inscrito, que isso me ajuda demais. Do mesmo jeito que eu estou te ajudando, que eu espero estar te ajudando, aí você consegue me ajudar também. Deixa seu comentário aqui também para eu entender que eu tô fazendo mudança na sua vida, que eu tô conseguindo te ensinar, que isso é muito importante para mim. E também deixa aquele seu like se você gostou, porque isso também me ajuda bastante, beleza? Agora é o seguinte, eu não quero que você saia dessa playlist. O próximo vídeo vai ser muito importante. O próximo vídeo a gente vai falar de energia. Eu vou falar de todos os tipos de energia que tem. Cara, esse vídeo vai ser muito importante, não só para química. A física em si também utiliza bastante conceito de energia. Então quer aprender? Faz o seguinte, vai pro próximo vídeo dessa playlist, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, beleza? Então, até o próximo vídeo.